A gente está falando muito de nódulo maligno, né? Cirurgia, mas quais são realmente os tipos de câncer de tireoide? Quais são as neoplasias malignas da tireoide? Para que você entenda de forma muito simples, eu vou te mostrar uma classificação de acordo com a célula que está aqui na nossa glândula tireoidiana. A primeira delas é a célula folicular. É aquela que é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, que compõem os folículos tireoidianos. As neoplasias que são derivadas dessa célula folicular são o carcinoma papilífero de tireoide, que é o mais frequente. 80% das neoplasias malignas da tireoide são carcinoma papilífero, ainda bem, porque ele tem bom prognóstico. Carcinoma folicular da tireoide e o carcinoma de células de Hürthle. O carcinoma papilífero, o folicular e o de células de Hürthle são considerados carcinomas bem diferenciados. Então, eles costumam ter um prognóstico melhor. Por outro lado, o carcinoma indiferenciado, o carcinoma anaplásico, apesar de também derivar dessa célula folicular, tem um prognóstico terrível. Ele é considerado praticamente uma sentença. Vamos pensar agora em outra célula, na célula C, que é a célula responsável pela produção da calcitonina. A neoplasia que deriva dessa célula C é o carcinoma medular da tireoide. Ele não chega a ter um prognóstico tão ruim quanto o carcinoma anaplásico, mas também não é um prognóstico tão bom quanto o carcinoma papilífero. A maioria dos pacientes ao diagnóstico já vai apresentar algum grau de doença extratireoidiana. E nós temos também aqueles cânceres que não são originados de células da tireoide propriamente dita, mas estão ali alojados ou acabam acometendo a tireoide. A gente pode ter, por exemplo, a tireoide sendo infiltrada por sarcomas ou até mesmo por linfoma. E uma dica importante, um fator de risco para o linfoma da tireoide é a positividade do anti-TPO. Não vai assustar teu paciente que tem Hashimoto falando que ele tem alto risco de ter linfoma de tireoide, tá? Isso é raro, mas um risco identificado é a positividade do anti-TPO. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas neoplasias malignas da tireoide. Começando do papilífero. O carcinoma papilífero ele pode acometer pacientes de todas as idades, mas principalmente ali pacientes mais jovens, 30, menor que 40 anos. Tem um crescimento lento. A metástase principal é aqui, ó, linfonodal. Ele se dissemina basicamente por cadeias linfonodais. Raramente vai haver uma metástase à distância, uma metástase pulmonar ou ainda uma metástase óssea. E o prognóstico é muito bom. O prognóstico do carcinoma papilífero é excelente, desde que ele não apresente uma variante de alto risco. E aí, quais são essas variantes? São essas histologias aqui, ó. Variante de células altas, variante de células colunares, indicam um pior prognóstico relacionado ao carcinoma papilífero de tireoide. Mas se ele for aquela forma clássica, você pode tranquilizar o seu paciente que se ele seguir todo o tratamento recomendado, é mais fácil que ele acabe morrendo por outra coisa, por um atropelamento, digamos assim, do que por um carcinoma papilífero de baixo risco. Seguindo, nós temos o carcinoma folicular da tireoide. Esse aqui já acomete pacientes um pouco mais idosos, acima de 40 anos, tem um crescimento lento, a metástase é principalmente à distância, com maior risco vai acometer pulmão, vai acometer sistema esquelético e tem um prognóstico, assim como o papilífero, é um prognóstico considerado também bom. Está aqui a carinha sorrindo, indicando bom prognóstico. Carcinoma medular da tireoide, aquele derivado das células C, das células parafoliculares. Pode acometer paciente de qualquer idade, inclusive nas síndromes genéticas que eu comentei, pode acometer crianças, tá certo? O crescimento é uma velocidade moderada, tem metástases linfonodais ao diagnóstico já em 50% dos pacientes e à distância em 20% dos pacientes, e o prognóstico aqui já não é tão bom, uma carinha mais séria, já não é tão bom como aquele observado em pacientes com carcinoma papilífero ou carcinoma folicular de tireoide. E por fim, aquele mais temido, que é o carcinoma anaplásico indiferenciado,
acomete mais pacientes idosos, tem um crescimento assim, é uma coisa avassaladora, um crescimento super rápido. Pode dar metástase à distância, pode dar metástase local e o prognóstico é muito ruim. Uma carinha triste para vocês não esquecerem. E aqui a gente tem um resuminho dos 5 pontos principais dessa nossa aula sobre nódulos tireoidianos. Então, primeiro ponto, lembre de solicitar função tireoidiana em todo paciente com nódulo, controla a sua ansiedade antes de pensar na punção, pede o TSH. Cintilografia para aqueles pacientes com nódulo e hipertireoidismo, avalie as características ultrassonográficas que podem indicar um maior risco de malignidade, aplica os critérios do ACR-TIRADS para saber quando puncionar esse nódulo e consiga definir as condutas com base naquele sistema Bethesda, de acordo com a citologia. Quando o paciente pode ser apenas acompanhado, quando ele vai ter que ser encaminhado para a cirurgia e quando ele vai ter que repetir punção.